Ó, vamos falar agora do assunto do vídeo aqui, que é a Eliseta Ramos, nova Procuradora-Geral da República, interina, né? Eu vou chamar ela de nova até os primeiros 2 meses, depois já não é mais nova. Pois bem, a Eliseta tá agora peitando aí o Alexandre de Moraes, peitando o STF, tá fazendo aí o que a Lava Jato quer que ela faça e o Lula, é melhor tomar cuidado com os golpes, que os golpes às vezes vêm de onde você menos espera. Pois bem, a imprensa está aí num movimento para tentar que a Eliseta seja aí efetivada como Procuradora-Geral da República. É perigosíssimo! Muito, muito perigoso. Olha, quando começou o governo Lula, o que se via era o seguinte, tinha uma proximidade entre o Lula, alguns ministros do STF, que eram os que mais faziam aí a contenção ao Bolsonaro, esses ministros começaram a se aproximar do Lula, alguns até por razões óbvias, porque são muito próximos ao Alckmin, como Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes. Aí outros ministros começaram a se aproximar do Lula, porque afinal, depois de 4 anos de Bolsonaro, o que aconteceu é o seguinte, esses ministros começaram a ter saudades de um governo, de uma democracia normal. Esses mesmos que achincalhavam a Dilma, esses mesmos aí que se uniram num golpe com o Supremo e com tudo, você deve estar muito bem lembrado ou lembrada, esses mesmos realmente comeram o pão que o diabo amassou. Foi pouco, viu? Porque eles comeram o pão que o diabo amassou. Eles mereciam um pouquinho mais ali de estresse a quem realmente comeu o pão que o diabo amassou. Alguns nem isso, porque não tinham comida depois do golpe que eles ajudaram a dar. Foi a população brasileira. Os ministros sofreram ali, sofreram em alto nível, mas sofreram num apartamento 5 estrelas é diferente do pessoal que passou fome depois do golpe, né? Mas eles ficaram com saudades, se aproximaram do Lula e tal, até que começaram a pedir cargos no governo. Tem um cargo ali no num TRF, tem um cargo ali na segunda instância, um cargo ali num Tribunal do Trabalho, coloca um aliado meu aqui, olha, cargo no STJ, indica aqui quem eu quero. Olha, ministros do STF, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes queriam indicar os 2 ministros do STF no lugar do Lula, praticamente. Queriam exigir quem quer que seja, estavam fazendo política, fazendo pressões. E se tem uma coisa que o Lula não gosta, é ser pressionado. Mais ainda, quando foi o Lula que ficou 580 dias na cadeia depois do golpe que eles deram. Que eu falei aqui, muita gente passou fome, mas quem ficou preso 580 dias foi o Lula, não fui eu, nem você, muito menos vossas excelências do STF. Aí o Lula falou, não. Aí essa proximidade foi meio que acabando, mas continuaram ali, obviamente, tendo uma boa relação. O que acontece é o seguinte, esses ministros estavam ali sem ter uma amostra do que é o lavajatismo fazia algum tempo. E aí o Lula, não acho que isso tenha sido calculado, mas o Lula acabou dando para eles uma amostrinha do que é o lavajatismo, o golpismo, do que são essas coisas. Como? O Lula não indicou um procurador-geral da República porque o Gilmar Mendes queria indicar um bolsominion, tá? O Lula não gostou, teve uma conversa com ele e não gostou muito do que ouviu. O PT queria indicar um outro procurador. O Lula também conversou com ele e não gostou muito do que ouviu. Então o Lula ficou meio... E aí começou todo mundo a querer indicar nomes ao Lula. E aí tem aquela coisa que o cara é ali, quem tem o poder de decisão é ele, tá um falando daqui, outro dali, você começa a rejeitar todo mundo, que você começa a ver, tá todo mundo aí com uma segunda intenção talvez, não sei, então começou a ficar cada vez mais difícil a escolha do Lula. Tem alguns integrantes aí do PT e tal, que estão tentando indicar outros nomes, mas o Lula pensa, no meu governo e no governo Dilma, esse pessoal estava também fazendo indicações de nome e um traía a gente, não só o Lula, os que davam ali a indicação também, um traía mais do que o outro. Então, difícil, né? Esse pessoal trai. Vamos deixar a Eliseta por um tempinho. E é isso que a Eliseta começa a colocar as garrinhas de fora. A Eliseta tá assim, garrinha de fora. Primeira coisa que a Eliseta fez foi desfazer ali um trecho do acordo de leniência da Odebrecht, que tinha sido feita pela procuradora anterior, e aumentar ali a multa da Odebrecht. Da Odebrecht não, da JBS. Da JBS é do Joesley Batista, dos irmãos Batista. A multa era de 6 bilhões, quase 7, passou para 3 e pouco, e depois voltou para quase 7 bilhões agora com a manobra. Foi uma manobra jurídica que fez a Eliseta. Pois bem, aquilo irritou muita gente. Muitos ali, eu realmente não sei, teria que ler o processo inteiro, coisa que não farei, são mais de 10 mil páginas só de processo, fora as páginas de provas do processo aí da JBS. Mas
Alguns aí dizem que, olha, essa multa aí multibilionária foi perseguição da Lava Jato para ferrar uma empresa brasileira e ajudar as empresas norte-americanas que são concorrentes diretas da JBS no mercado de agropecuária. Tá, então você impondo multas bilionárias, você mina o poder de investimento dessa empresa e aí as americanas têm mais aí poder para tomar principalmente o mercado europeu, o mercado chinês, outros mercados. Não estamos falando do mercado brasileiro, não. Tá, aí o que acontece? Diminuir a multa, aumentar, então eu realmente não sei. Thiago, você acha aí? Não sei. Não faço ideia, mas ela fez e irritou muita gente, então já foi a primeira. Vamos analisar aqui o que foi feito. Aí, a Eliseta começou a tomar algumas decisões no âmbito de ações ligadas à Lava Jato, que todo mundo começou a ficar assim, essa aí tá colocando a garrinha de fora. Então o Gilmar Mendes já começou a se irritar, gente aí também ligada a ele já começou a se irritar, não pelas ações, exatamente pelas ações, mas pelo que ela tá mostrando, é uma lavajatista. Tá, eis que agora, no processo em que o Alexandre de Moraes e o filho dele foram agredidos por bolsominions, tá uma briga danada, porque tem gente na Polícia Federal acusando o empresário milionário que agrediu o Alexandre de Moraes e o filho de subornar um perito da Polícia Federal. A Polícia Federal fez um relatório dizendo que, olha, houve no máximo um tapa fraco no rosto. Aí depois um outro relatório dizendo que não. E aí estão falando que o perito foi subornado. Aí tem uma acusação dentro da Polícia Federal, tá uma confusão danada. Em meio a isso, o Alexandre de Moraes ele figura como vítima ao lado do filho dele e tal nesse processo. Ele pede para ser uma assessoria de acusação, ou seja, para ele ajudar a acusação, que é ali os advogados do filho dele. Então ele entra nesse processo não como juiz, obviamente, mas como uma parte aí do processo, parte da acusação. E o relator do caso, que é o Dias Toffoli, fala, tá, ele pode ser acusação. Sendo parte da assessoria ali da acusação, o Alexandre de Moraes podia fazer perguntas à defesa, ou seja, a quem o agrediu, podia fazer perguntas ao próprio filho, podia fazer perguntas para outros, porque afinal ele é acusação, e a acusação pode fazer pergunta tanto aos outros que estão acusando, como a quem está sendo acusado. É isso, normal de um processo. Dias Toffoli falou que sim. Eis que a Eliseta Ramos chega e fala, não. Só quem pode acusar é o Ministério Público. Não vou deixar que ele sirva parte da acusação. Ele está ganhando um privilégio que outros brasileiros não têm, porque afinal este acusado não foi nem indiciado ainda. Então como é que vai ter assistente de acusação? Não vai ter nada disso não. Aí fica todo mundo... Não precisa ser indiciado para ter isso, Eliseta. Tá. Aí fica o que ela quis dizer é o seguinte, está tomando um posicionamento contra o Alexandre de Moraes. Agora você imagine a raiva de alguns ministros do STF, sabendo que um deles é agredido e o agressor continua livre, leve e solto, o agressor aí está sendo acusado de subornar perito da Polícia Federal e a Procuradora-Geral da República vai lá e fala, não, vamos aqui minar a acusação ao agressor. Vamos aí, o agressor pode ter um direito aí mais amplo aí, porque a acusação contra ele vai ser menor do que seria. Você fala, peraí, você acha que os ministros do STF estão felizes? Não. Já tem os posicionamentos lavajatistas. Aí ela faz isso, em meio a tudo isso, você vê matérias no Globo dizendo coisas como Eliseta Ramos toma posicionamentos de esquerda em 1/3 dos seus atos na PGR. Aí a Globo exalta que a Eliseta Ramos é uma progressista. Ela está tomando posicionamentos à esquerda em 1/3 das suas ações. Pô, em 2/3 ela é de direita, então. Que progressista de Araque que é ela? Eu ia falar outra palavra aqui, mas que progressista que é essa? Nossa, com uma progressista assim, meu Deus do céu, hein? Esses são os progressistas que a Globo gosta, né? Ela é de esquerda em 1/3, já é muito. Olha, pra Globo já é muito ser de esquerda 1/3, viu? E aí estão tentando aí falar, olha, ela é progressista, aí deram exemplos de coisas que ela foi a favor, que são progressistas. Pô, cada exemplo que a Globo dá de coisas assim que não tem nem discussão. São coisas assim que você fala, nossa, o cara agrediu a mulher, tem que ir preso. Não, tem. Nossa, como ela é de esquerda. Pois bem, em meio a isso, a Folha também falou, olha, cresce dentro do Ministério Público a vontade de que Eliseta permaneça no cargo. E daí, que no Ministério Público, que está aparelhado pelo lavajatismo desde 2013, o Janot foi o mais votado, se tornou PGR, ele foi votado por quem? Pelo que viria a ser lavajatismo.
E aí o Janot foi lá, ajudou a dar o golpe na Dilma. É isso. Depois de ajudar a dar o golpe na Dilma, entrou armado na STF para tentar matar o Gilmar Mendes. Isso aí, o pessoal da Lava Jato. Ó, peça aí sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta. Falou!